Sou Michele Vieira Sintra, sou psicóloga da CESAB, atuo no CEDEBA, Centro de Endocrinologia e Diabetes da Bahia, como psicóloga clínica. Estou aqui para apresentar perspectivas de desafios no cuidado a pessoas com obesidade no SUS, para trazer os aspectos psicológicos na abordagem à pessoa com obesidade e o manejo na rede de atenção à saúde. Bom, ah, sempre nos perguntamos, né, por que que a gente traz recomendações sobre estilo de vida saudável para os nossos pacientes, nos atendimentos, nas consultas, mas por que então que a adesão deles aos estilos de vidas mais saudáveis não é o nosso esperado, né? A gente se pergunta por que que eu encho ele de informação, por que que eu encho ele de cartazes, de panfletos sobre orientações, mas o que que acontece que simplesmente eles não fazem adesão? A gente puder passar alguns segundos na nossa cabeça para se perguntar o que que acontece, né? A pessoa, talvez queira, não consegue, o que que acontece? O conhecimento apenas não basta para a mudança, né? É aí onde está a grande questão. A gente acredita, como profissional de saúde dedicado, que o conhecimento basta. A gente vai falar para ele que precisa cortar o sal e ele vai cortar o sal e está tudo certo em relação à hipertensão. E eu já estou esperando que na próxima consulta ele já tenha realizado aquelas mudanças nos comportamentos que eu desejo, né? Bom, e quando a gente ouve muito do paciente, eu quero, doutora, mas eu não consigo. Aí é onde a gente fica bem preocupado e não sabe como ajudar muitas vezes, a gente não para refletir, né? A primeira coisa é, ele quer e não acha que é o momento certo, quer e acha que não vai conseguir, quer e não consegue. Então, essa ambivalência, ela é normal. Se um comportamento fosse natural para o paciente, né, para a pessoa, ela estaria fazendo naturalmente. Então, exige dele que dê um engate, exige dele uma força para mudar, exige dele um movimento, né? E essa mudança de comportamento diz respeito a fazer coisas que não acontecem naturalmente. Então, é preciso engatar, é preciso de algo, é preciso de um movimento para a mudança, tá? Então, portanto, a gente vai esperar que eles encontrem barreiras. Que tipo de barreiras, por exemplo? A gente imagina que exista, inclusive, fisiologicamente, existe um conflito, né? Digamos assim, o sistema executivo, a cognição dele diz assim, você precisa fazer, a médica falou, a enfermeira lhe chamou atenção. Mas o que ele sente vontade de fazer é diferente daquilo que a gente orientou, daquilo que o profissional de saúde veio a orientar. Então, é como se essa ambivalência existisse dentro dele, entre o sistema executivo e o sistema hedônico. O que eu sei que eu devo fazer e o que eu sinto vontade de fazer. Então, fechando, essa aula a gente vai conversar hoje sobre aspectos psicológicos da pessoa com obesidade, comorbidades psicológicas mais comuns da obesidade, o que avaliar numa entrevista clínica. Eu trago aqui alguns pontos para que o profissional inclua na avaliação e que possa se aproximar melhor do entendimento para que essa mudança aconteça. Tá? A motivação para a mudança, vamos falar sobre entrevista motivacional, que é uma técnica que pode ajudar na eficiência, com eficiência, para que a gente consiga essa adesão desse paciente para as mudanças propostas. A prevenção de recaídas e, por fim, a gente vai fechar com sinais de que o paciente precisa ser encaminhado para acompanhamento psicológico. Vamos lá? Bom, em relação aos aspectos psicológicos da pessoa com obesidade, a primeira questão que eu trago é o estigma. Você é médico, você é enfermeiro, técnico de enfermagem que está atuando na rede básica, vai receber um paciente obeso, com certeza passam pela cabeça de todos nós uma série de questionamentos, uma série de perguntas, uma série de observações que a cultura nos traz. A gente às vezes olha para o público obeso e se questiona, por que será que ele não emagrece? Né? Poxa, será que falta força de vontade nele? Existe um estigma, né, de que o paciente obeso ele não emagrece porque ele não quer, né? A sociedade tem uma cultura de que esse emagrecimento tem a ver com ele se abandona, ele se desleixa, que ele poderia conseguir se ele se ele quisesse.
E aí esse estigma social, ele sofre nele mesmo também, ele mesmo se questiona, ele mesmo se pergunta, será que eu vou conseguir? A sociedade me diz sempre que eu não tenho força de vontade, que eu sou preguiçoso, né? Então, a ideia é que a gente evite se contaminar com isso, para que a gente não perpetue esse estigma dentro dele, para que a gente não perpetue essa impressão que ele tem de si mesmo, que às vezes o retrato social traz a ele. Uma discriminação muito forte. Por vezes, os pacientes obesos não conseguem um emprego porque o empregador acredita que ele não vai ter condições, né, de assumir as funções, tá? Algo que a gente precisa refletir no atendimento com obesidade. Bom, a ansiedade e depressão, ela entra aí como comorbidades muito presentes e muito importantes. A gente percebe que muitas vezes no atendimento, a experiência que a gente tem de atendimento com os pacientes é que muitos se referem a ansiosos e muitos têm histórico de episódios depressivos ou estão no momento com depressão. Então, a gente vai entender hoje um pouco juntos como essa ansiedade, como essa depressão pode estar contribuindo para esse quadro deles e de que forma isso impacta nas possibilidades de manejo e de provocar mudanças nesse paciente, mudanças para um comportamento saudável. Muitas vezes a gente se pergunta, mas o paciente obeso então tem compulsão alimentar. Geralmente é uma perspectiva que o profissional de saúde sempre pensa assim de imediato, quando visualiza um paciente com obesidade. Mas será mesmo que todo paciente obeso tem compulsão alimentar? Hoje também a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas a princípio eu já trago a informação de que apenas 45% dos pacientes com obesidade possuem critérios para diagnóstico de compulsão alimentar. Os outros, a gente vê comorbidade de ansiedade e depressão, comer transtornado, outros tipos de situações que podem estar justificando, né, essa obesidade e esse sobrepeso. Então, entrando um pouco mais nessa questão da ansiedade e da depressão, elas dificultam o processo da mudança de hábito. Primeiro, elas podem bloquear esse processo, né, de motivação para mudança, e quando eu falo de mudança, é aquelas mudanças que a gente acha que precisa acontecer para o paciente perder peso, precisa fazer atividade física, precisa fazer uma reeducação alimentar. Muitas vezes a ansiedade e a depressão, elas bloqueiam e elas dificultam que esse processo aconteça, tá? São muitas vezes também esses dois quadros clínicos que estão tão presentes nos nossos pacientes, são um dos fatores para explicar esse excesso de peso. Por vezes eu escuto os pacientes dizendo, eu me sinto muito ansiosa e aí eu vou comer, porque quando eu como, quando eu aplaco a minha ansiedade, né, os sintomas fisiológicos da ansiedade. Quando eu estou triste, me sentindo culpada, deprimida, quando eu como, eu sinto que eu regulo as minhas emoções, que eu me sinto menos infeliz, eu me sinto menos triste por aqueles momentos. É uma questão disfuncional, uma forma disfuncional de utilizar a alimentação, mas acontece, né? Então, isso, por vezes, o paciente nota, fala, poxa, quando eu estou muito estressado, nos momentos em que eu estive mais estressado, eu engordei, eu tive o maior excesso de peso, eu engordei mais na minha vida. Ou por vezes eu percebo o paciente também comentando, no momento em que eu deprimi, eu tive um ganho de peso muito importante, ou no momento em que eu comecei o meu quadro ansioso, eu tive um excesso de peso, por conta talvez dessa questão, né, de utilizar o alimento como forma, né, de regular, uma estratégia disfuncional de regulação emocional, né. Claro que, evidentemente, isso traz, né, a ajuda do ganho de peso, e de fato isso também não ajuda efetivamente a regular essas emoções, uma vez que aquele prazer, digamos assim, que a alimentação traz naquele momento, são por alguns segundos. E aí, em seguida, a angústia volta, a sensação da ansiedade volta, os sintomas depressivos podem retornar. Então, e às vezes faz um ciclo vicioso, o que pode justificar, inclusive, os excessos repetidos, tá? Bom, mas então e a compulsão alimentar?
A ideia também é trazer aqui para você, profissional de saúde, que você possa instrumentalizar sobre a compulsão alimentar, para que no momento que você esteja atendendo ali o seu paciente, você consiga perceber, né, alguns sinais desse transtorno, e aí a gente possa sim dar um encaminhamento devido para o tratamento. A ansiedade e depressão, elas são bem conhecidas e até mais fáceis de reconhecer. Mas nesse momento eu trago aqui os critérios, né, para que você possa conseguir entender o diagnóstico no momento em que você estiver com seu paciente. Os episódios da compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos. Comer mais rapidamente do que o normal, então você vai questionar o seu paciente, né, como é que você está? Você está comendo mais rápido? Você é o primeiro a terminar na mesa? Uma conversa, muito fluida, a gente consegue sondar esses aspectos, tá, desses critérios. Outro aspecto é comer até se sentir desconfortavelmente cheio. A gente vai perguntar se ele sente dor ao comer, depois que come, se ele sente muito cheio, a sentir inclusive o estômago desconfortável. A gente vai questionar se ele come grandes quantidades de alimento, né, mesmo sem estar sentindo fome. E aí, muitas por vezes eu pergunto ao paciente assim, você às vezes come e percebe que não tem muito tempo que você fez uma refeição? Por exemplo, você já se pegou assim, logo após o almoço, 30 minutos, 1 hora após o almoço, fazendo uma nova refeição, mesmo sem você estar sentindo fome na hora? Então, às vezes, a gente pode entrar em algumas perguntas para sondar, né, esses excessos, dessa forma. Outra coisa que a gente pode perguntar é se ele come sozinho por vergonha, né, de que o outro veja o quanto ele está comendo. E por fim, a gente pode perguntar para ele o quanto ele se sente, né, em relação após a alimentação, após o comer excessivo, né, uma vez que ele diz: eu em alguns momentos eu estou comendo excessivamente". Porque o sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida de um excesso alimentar, isso pode sim estar configurando o quadro de compulsão alimentar. É claro que a gente vai discutir com ele que excesso é esse, se ele achou que uma ervilha é um excesso, estou dando um exemplo aqui, ou se ele achou que comeu um hambúrguer, uma batata frita com um bolo inteiro, meia pizza. Então a gente vai com ele, claro, a gente vai escutar o que que ele chama de excesso, em primeiro lugar também, porque ele pode estar tendo uma ideia exagerada sobre o próprio comportamento, mas a gente vai questionar o quanto exagerado é, e a gente vai perguntar para ele se depois disso ele se sente culpado, triste, né, ou se no discurso dele tem isso, tá? A gente pode também captar. Então, a gente tem características clínicas muito importantes de serem notadas, né, o sentimento marcante, sofrimento, né, um sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Então ele vai lhe trazer uma sensação de: "Eu não sei o que eu faço, eu como exageradamente, eu não sei como parar, eu tenho uma sensação de descontrole". Então, também é muito importante marcar que o critério da sensação de descontrole é muito importante no discurso do paciente, para que a gente feche um diagnóstico de compulsão alimentar. Então, a gente tem 2 aspectos em relação a ponderar se um paciente tem ou não um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. O primeiro é um sofrimento marcante em virtude do episódio, né, ele vai sentir culpa, ele vai se sentir triste, tá, que pode inclusive essa tristeza pode inclusive levar ele a ter um novo episódio de compulsão alimentar para compensar essa emoção, né. O outro ponto muito importante é a sensação de descontrole. Ele vai te descrever: "Eu não sei o que acontece, eu simplesmente não consigo parar de comer aquilo que eu estou comendo". Os episódios de compulsão alimentar, eles precisam ocorrer em média ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Isso é importante para o critério, porque muitas vezes é o mais comum, a gente vai encontrar pacientes que tudo descrevem completamente, né, o transtorno, mas fazem episódios compulsivos de forma esporádica, não fazem uma vez por semana, faz assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e aí?
A gente vai deixar de tratar esse paciente só porque não fecharam os critérios? Não, existem, inclusive, o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, na quinta edição, ele traz exatamente que existem outras especificidades, um padrão não usual, um transtorno não especificado, tá? Que pode também trazer um impacto para que esse paciente adote ou não uma conduta mais saudável e siga, então, seu tratamento da obesidade. O IMC vai ser de sobrepeso e obesidade acima de 30, tá? Isso configura. A compulsão alimentar não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório, inapropriado, como na bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia ou de anorexia. Então, a gente precisa diferenciar. Se o paciente está provocando vômito ou usando laxante excessivamente após os excessos, a gente não tem mais uma compulsão alimentar e sim uma bulimia, tá? A compulsão alimentar, ela existe simplesmente o episódio, tá? E o sentimento de culpa e a sensação de descontrole. Então, aquilo que eu falei, a compulsão alimentar, ela se diferencia do comer transtornado, que também ajuda o ganho de peso, também ajuda a manutenção desse peso em excesso no paciente com obesidade, que a gente precisa tentar enxergar e entender isso. O comer transtornado, na verdade, se refere a problemas alimentares relacionados a comportamentos que incluem práticas purgativas, compulsões, restrições alimentares, aquele paciente que faz vômito esporádico, ou seja, não é uma vez na semana para se configurar uma bulimia, é um paciente que tem episódios compulsivos, mas não entra no critério para transtorno de compulsão alimentar, é um paciente que faz restrições excessivas, jejua o dia inteiro, por exemplo, e depois faz um episódio compulsivo. Então, o comer transtornado, o paciente pode ter métodos inadequados para perder peso ou apresentar episódio compulsivo, mas ele ocorre de maneira menos frequente e menos grave do que é exigido para um diagnóstico de um transtorno alimentar. Então, a gente vai, por vezes, receber pacientes com esse comer transtornado. Não vai ter critério, mas a gente precisa sim. Ele também precisa ser tratado, ele também precisa ser cuidado essa parte, porque a gente vai provocar esse paciente para mudança, a gente vai educar, vai implicar ele num tratamento para obesidade, inclusive, por exemplo, prescrevendo medicação, fazendo controle de educação alimentar, a gente vai propor atividade física, grupos educativos, no entanto, se a gente não tratar esse padrão não usual de alimentação desse paciente, ele não vai conseguir aderir a esse programa de uma forma eficiente como gostaríamos. O que a gente avalia na entrevista clínica? Então, eu, como psicóloga, hoje queria trazer alguns aspectos que seriam importantes para que todos os profissionais de saúde pudessem ficar atentos, né, no tratamento da obesidade. A evolução do peso do paciente, gráficos de peso, a gente sentar com ele, mostrar, olha, você estava com esse peso em tal data, e depois esse foi o seu menor peso, e esse seu maior peso em tal período, e olha para aqui, você ganhou peso de novo, você perdeu peso. Então, a gente mostrar isso num gráfico, né, para que ele faça associação do contexto de vida dele, né, poxa, eu ganhei peso nessa época que ela está me falando aí, de 2018 a 2020, eu tinha acabado de ter um bebê, então eu engordei. Então, a gente pode começar a associar o contexto, né, com situações da evolução do histórico de peso. Isso é muito produtivo e isso ajuda o paciente a, inclusive, estar mais atento, né, de que forma o seu contexto implica no seu comportamento alimentar de alguma forma, e ele ser mais ativo nesse processo. Que a gente possa pesquisar junto com ele histórico de atos compulsivos e uso de purgativos, laxantes. Então, quando tiverem, mesmo nas primeiras consultas, observar possíveis transtornos alimentares. Tá? A rede de apoio para a manutenção do tratamento. Então, quem é que ele apoia para estar fazendo essa perda de peso? Quem são as pessoas, né, para que o paciente localize aquelas pessoas que ajudam ele nesse processo e possam, digamos assim, se apropriar desse suporte para naquele momento em que ele
estiver vacilando, ele se reporte a essa rede de apoio, ou ainda a rede de apoio também, se for principalmente a família, né, possa fazer modificações na rotina familiar para facilitar, então, essa reeducação alimentar, tá? Além dos transtornos que eu já citei aqui, ansiedade, depressão e compulsão alimentar, e até mesmo o comer transtornado, que não se configura como um transtorno, são situações que precisam ser observadas na entrevista clínica, mas também eu chamo atenção para quaisquer outras comorbidades que podem estar acontecendo, né? Um paciente, enfim, que tem algum transtorno de personalidade, ou algumas outras questões, né, que estejam acontecendo no contexto dele, o desemprego, situações sociais, perdas, isso também pode estar implicando ou não nessa perda de peso. Histórico de hábitos alimentares, padrões familiares, entender, às vezes, por vezes eu converso com pacientes, eles trazem, não, na minha família sempre celebramos coisas com muita alimentação, os excessos da minha família são a forma de enxergar a alimentação, lá não pode, se não tiver fartura não faz sentido, então o meu padrão familiar é de excessos, então a gente conhecer esse histórico de hábitos, a gente pode entender também e favorecer que o paciente entenda e consiga, né, dosar e criar estratégias para que isso não atrapalhe o seu tratamento da perda de peso. A autoavaliação corporal, ou seja, como ele se enxerga, o corpo dele, se ele se sente obeso, se ele não se sente, e o papel do excesso de peso na história de vida desse paciente. Por vezes, infelizmente, nós temos histórias de vidas muito difíceis, principalmente, né, nos pacientes com obesidade que atendemos no SADEBA, nós temos uma história de vida marcada muitas vezes por violência, em especial a violência sexual. E também não é poucas vezes que eu escuto nas narrativas desses pacientes que aquele excesso de peso, ou seja, a pessoa começou a ganhar peso no momento, desculpe, no momento em que ela começou a ser abusada, por exemplo, sexualmente, e aquele peso funcionava para aquela pessoa como um fator protetivo, né, para que aqueles abusos diminuíssem. Então, a retirada dessa proteção de excesso, né, de gordura, no caso, poderia trazer prejuízos psicológicos importantes. Então, a gente precisa entender que expectativa é essa que esse paciente quer emagrecer e como esse impacto do emagrecimento vai ter na vida dessa pessoa. Então, o histórico do papel do excesso de peso na vida dessa pessoa e a autoavaliação corporal, então ela se sente gorda, ela não se sente gorda, é importante para que a gente ou trace em direção a algum diagnóstico de transtorno alimentar, né, ou a gente trace para que a gente possa ver de repente até um distúrbio de imagem. Então, entender como a pessoa se enxerga e se sente em relação a esse corpo também é muito importante e isso vai nos ajudar a conduzir, né, a motivação para a perda de peso. Ou seja, esse paciente que, por exemplo, percebe que o excesso de peso incomoda ele, atrapalha a funcionalidade dele e se sente gordo, já é um paciente que tem uma predisposição a estar mais motivado para a mudança, né, para a tentativa da perda de peso. Tá, o papel da comida na vida desse paciente também é muito importante. Né? Ela é um regulador emocional, ou seja, esse paciente utiliza esse alimento como forma de aliviar as angústias, ou ele está, digamos assim, ou esse alimento é um vilão, é um fator viciante, é algo com o qual ele não consegue ficar sem, né, determinados tipos de alimento gordurosos ou açucarados, e enfim. Né, a gente sabe também que existem pesquisas que trazem, né, a relação do vício, né, em relação à alimentação também. É importante também a gente entender o papel da comida na vida do paciente. Ele é um regulador emocional, esse paciente utiliza essa alimentação como
um fator para melhorar a sua angústia, ou ele é um vilão, simplesmente ele não consegue ceder às tentações desse alimento. Um fator muito importante e que eu chamo atenção aqui é a relação terapêutica. Então, esse paciente, essa pessoa com obesidade, eh, ela vai aderir melhor se o profissional de saúde tiver uma empatia, né. E essas expectativas do profissional de saúde e esperança que o profissional de saúde tem, isso também reverbera no paciente. Então, se a gente demonstra que a gente acredita nele, se a gente tem um processo acolhedor e empático, a gente consegue então também produzir uma melhor adesão a esse paciente, tá. A gente implica na autoeficácia dele, e quando ele percebe que ele está conseguindo e que a gente também está satisfeito com o resultado, a coisa caminha de uma forma muito mais produtiva. Uma coisa que a gente precisa também prestar muito atenção na entrevista clínica, para além da relação terapêutica, é olhar esse paciente e tentar perceber em que estágio motivacional está esse paciente. Em breve eu vou deslanchar mais sobre isso para que vocês possam estar aptos a entender os estágios motivacionais e que vocês possam estar aptos a perceber se ele está preparado ou não para receber as informações que a gente tem para dar, né, enquanto profissional de saúde. Então aqui é o ponto-chave da aula em que a gente começa vamos entender, né, quais são as situações que favorecem que a nossa informação acerca do tratamento em obesidade, das mudanças propostas na vida desse paciente, possam acontecer, uma vez que a gente souber em que estágio motivacional a gente deve começar a colocar essas propostas, tá bom? Então, vamos entender essa motivação para a mudança. A motivação, então, ela é um estado de prontidão para mudanças, ou de avidez para mudança, que pode oscilar de tempos em tempos, de uma situação para outra. Esse também é um estado que pode ser influenciado, né. Claro que se esse é um estado que pode ser influenciado, aí em que entra nós, os profissionais de saúde. Mas é preciso a gente entender que a gente pensa muito assim: "Ah, esse paciente é um paciente motivado para a mudança ou ele não é um paciente motivado para a mudança". A mudança, na verdade, ela é dinâmica, tá. E a nossa motivação para a mudança, ela vai oscilando conforme o nosso contexto, a nossa vida, a nossa disposição, até nossos aspectos fisiológicos também, tá. Vamos entender um pouquinho mais. Então, os estágios de motivação para a mudança. Começa então na pré-contemplação. Na pré-contemplação, então, o paciente, ele ainda não entende que ele tem um problema. Ele provavelmente chegou a gente, enquanto profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele chegou para a gente, ah, ou porque a família forçou, ou porque um outro médico, ou alguém, ou alguma outra pessoa comentou que ele precisa perder peso e que ele precisa iniciar os cuidados com isso. Então, não necessariamente ele vê naquilo um problema. "Não, eu sou muito flexível, olha só, olha para mim aqui, eu não", ainda não chegou para ele esse problema de saúde a ser de fato uma questão, né, que precisa de mudança. E ele está na pré-contemplação, ele ainda nem, se digamos assim, ele não está disposto a mudar, porque ele não acha que aquilo é um problema. "Vocês estão exagerando", eles falam: "Vocês estão exagerando gente, também não é assim não, eu não estou tão disfuncional assim, a minha obesidade não está tão disfuncional assim". Na contemplação, que é o próximo estágio, vocês estão conseguindo ver aí acompanhando, né, esse círculo, na contemplação, ele começa a entender que tem um problema. Ok, talvez exista um problema, mas ele ainda está ambivalente, tá? Ele está ambivalente, ele já está assim, certo, eu acho que eu preciso mudar. De fato, eu estou tendo já algumas implicações da obesidade na minha vida, mas eu não sei se ainda é o momento de mudar. Então, ele encontra razões para realizar a mudança, mas também encontra razões para ainda não fazê-lo, né. E essa é a hora, por exemplo, depois mais na frente eu vou retomar isso, mas essa é a hora que a gente pode começar a trazer uma reflexão mais profunda para que esse paciente comece a tomar decisões em direção à mudança, né. Nesse momento a gente também consegue começar a influenciar. Ah, já na preparação, ele "Tá, tudo bem, realmente, vamos mudar".
Ele se sente pronto, em alguns momentos já consegue até fazer pequenas mudanças, mas é no momento da preparação, que é o mais fundamental. O profissional de saúde está então orientando, ele está mais aberto, o paciente está aberto, ele vai perguntar: "E como é que eu faço, para tal coisa? Que substituições eu posso fazer dessa alimentação por essa?". Então ele já está planejando, projetando a implementação dessa mudança na vida dele, tá. Na ação, ele já está, então, mudando. A gente continua, então, trazendo as informações, trazendo todo o nosso conhecimento, trocando com esse paciente, inclui esse paciente em grupos psicoeducativos, em grupos educativos, inclui em programas que a gente conheça. Ele está pronto, ele já está mudando, ele já está já fazendo já começou a atividade física, por exemplo, se um dos acordos que sejam de mudança seria ele iniciar atividade física, ele já está começando a praticar, ele já está experimentando uma ou outra atividade física, tá? No momento da manutenção, ele está, o quê? Continuando a ação. Então, ele se mantém, mas a gente já vê ele um tempo, né, mantendo aquela mudança, um tempo mudando, um tempo mantendo o comportamento saudável. Então, aquele comportamento que era esperado, que ele desejava implementar na vida dele e que nós da equipe de saúde estávamos torcendo e instrumentalizando ele, ele já está instalado. Aquele comportamento novo, ele já está instalado, então, e já está fazendo parte das rotinas e praticamente automatizado. Então, a questão, voltando à questão da atividade física, se para ele a atividade física era um comportamento novo, então ele já está automatizado para acordar cedo, fazer a caminhada, fazer a atividade física, fazer a musculação, enfim, aquilo já está implementado de alguma forma. Mas não é porque está implementado que não pode acontecer recaída. Conforme eu falei há pouco tempo, essa motivação, esses estágios de motivação para a mudança, eles são dinâmicos. Então, em algum momento, eu posso interromper a minha ação em direção à mudança e posso voltar, por exemplo, para a contemplação ou voltar para a ação. E a gente vai ficar sempre nesse processo. O importante é a gente estar, inclusive, devolvendo para esse paciente: "Poxa, você vinha mudando, você vinha mantendo, você vai conseguir, vamos lá, o que é que precisa fazer? O que é que aconteceu que aconteceu essa recaída?". Rever com esse paciente essa recaída, entender essa recaída. Tudo isso no meio da consulta, a gente consegue. Então, aqui só para a gente rever, a pré-contemplação, então, é o estágio em que o indivíduo não tem a intenção de mudar nos próximos 6 meses, pelo menos, e ele se encontra desmotivado e muito resistente às orientações. É aquele que a gente entrega o panfleto e faz muxoxo, aquele que leva o panfleto para casa, mas joga no lixo, aquele paciente que a gente traz informações, mas ele simplesmente não processa. Então eu volto lá para o início da minha aula e digo: "Então, por que que a gente faz tanta recomendação para um paciente que precisa mudar um comportamento que não está muito funcional para um comportamento mais saudável? Por que então que a gente fala com ele e ele não faz as mudanças?". Porque talvez ele esteja no momento da pré-contemplação, talvez ele não esteja pronto para estar inserido completamente no tratamento. Michele, e o que que a gente faz então com esse paciente? Então, a gente vai ter que respeitar o tempo dele e a gente vai tratar aquilo que ele está na habilidade para tratar, certo? Agora, claro que a gente vai estar sempre convocando, convidando esse paciente a refletir. Já o paciente que está em contemplação, já é um paciente que está ciente que o problema existe, há intenção de mudança daqui a algum tempo, no entanto, ainda está ambivalente em relação à mudança. Será que está na hora? Será que não está? E aí, se a gente identificar isso no paciente, no discurso dele, a gente consegue fazer ações para a mudança se a gente começar a fazer reflexões com ele. Eu vou trazer aqui a técnica da entrevista motivacional, em que a gente vai estar podendo direcionar e ajudar, né, nessa descoberta e facilitar e até otimizar esse processo da mudança do nosso paciente junto, claro, aos nossos processos educativos. O paciente que está em preparação é um indivíduo que tem intenção, sim, em realizar mudanças, né, já muito próximas,
E já se pode observar que essas pequenas mudanças comportamentais, ele já começou a mudar, já começou a comprar diferente o alimento no supermercado, né, ainda no início a atividade física, está pesquisando, está vendo a possibilidade de encaixar na rotina dele essa atividade física. E é nesse momento, então, que esse paciente está muito apto para receber os panfletos educativos, para que a gente converse com ele sobre a utilização da medicação, né? Que a gente converse com ele sobre a reeducação alimentar. É nesse momento que ele está preparado e aberto para isso. Durante a ação, ele vai estar modificando já o seu comportamento, ele já vai estar implementando as mudanças e cabe a gente continuar instrumentalizando ele vai ter dúvidas, porque quando ele vai estar começando a trabalhar, então é nesse momento que, por exemplo, a gente vai marcar as consultas menos espaçadas, se for possível, então a gente vai, para a gente poder participar de forma mais ativa nessa mudança e estar instrumentalizando mais esse paciente no processo de perda de peso, tá? A manutenção. Então, o indivíduo está se esforçando para prevenir recaídas e consolidar, então, aquele comportamento saudável. E aí onde entra a gente no reforçamento dos resultados, é onde entra o profissional de saúde, poxa, muito bom, que bom, olha aqui, a gente pega os exames desse paciente, veja só aqui nos seus exames como essa mudança sua já se refletiu nos seus exames de alguma forma, vamos observar, né? Então, isso tudo ajuda a reforçar e, claro, perceber, discutir com ele e sempre lembrar ele que prevenir recaídas que recaídas vão acontecer, mas o que a gente pode sempre é tentar ver como é que a gente vai lidar com elas. Eu queria lembrar aqui uma coisa que, então, a gente pode perceber através desse ciclo, né, de mudança, que nem sempre aquele paciente que diz que não quer mudar, não quer dizer, isso não significa que ele não vá mudar em algum momento. Tá? Porque muitas vezes a gente desiste daquele paciente. A gente fala assim, esse paciente, desisto dele, cansei porque ele não vai mudar. Não quer dizer que ele não vai mudar. Quer dizer que ele não vai mudar nos próximos momentos, né, por hora. O que a gente pode fazer é sempre provocar essas reflexões para que em novas consultas a gente possa, então, acessar ele para que a gente possa ajudar ele a começar a implementar essas mudanças. Então, por que que a gente deve ter esse olhar de avaliação para a mudança, né? Porque a prontidão para a mudança é um estado que flutua ao longo do tempo, como eu falei, ele é dinâmico, mas quando a gente avalia a, a prontidão para a mudança daquele paciente, diz para a gente aonde a gente deve começar, que passo a gente deve fazer com ele. É perceber, é esse olhar sensível, esse olhar diagnóstico para a mudança, é que vai nos dizer se ele está pronto ou não para receber aquelas informações que a gente tem para dar, ao invés da gente ficar ali simplesmente com um discurso argumentativo, informativo, sem aquilo ecoar na vida daquele paciente. Tem aqui uma ferramenta que quem quiser também pode implementar nas suas consultas com seus pacientes, é desenhar uma régua mesmo, né, de 1 a 10, e perguntar assim, o quanto que você está pronto, né, para, por exemplo, começar uma reeducação alimentar, o quanto que você está pronto para iniciar uma atividade física. E ele vai dizer, de modo algum, não estou pronto, não acho que estou num momento muito difícil no meu contexto familiar, não consigo implementar essa mudança nesse momento, né? Ou então, estou começando a pensar, estou começando a modificar alguns aspectos da minha vida que possam favorecer essa mudança, então aí ele está pensando em mudar, e ele vai marcar nessa régua, ele vai sinalizar para a gente nessa régua onde é que ele está. Isso vai facilitar para que a gente trace um diagnóstico de que momento a gente pode inserir o nosso conteúdo educativo de uma forma producente. Então, o que que a gente pode fazer se o paciente... Michele, então dá dicas aí, fala um pouco do que a gente pode fazer para aqueles pacientes que estão em pré-contemplação e contemplação, ou seja, contemplação, aqueles que estão ambivalentes, né? Aqueles que não querem mudar e aqueles que estão ambivalentes, o que que a gente pode fazer com eles, nós, enquanto profissionais de saúde, para implicar esses pacientes na mudança? Então, tem aqui a técnica dos 5 R's,
né, que é relevância, a gente encorajar a pessoa a falar sobre a relevância de mudar, né, aquele comportamento específico que ele está precisando, dialogar sobre as preocupações de saúde, a história clínica, as circunstâncias familiares. Olha, você teve seu pai com obesidade, ele teve síndrome metabólica, ele complicou com a resistência insulínica, com diabetes, né? Trazer experiências anteriores, tá? Para que ele comece a refletir sobre a relevância da mudança. A gente também pode trazer, se ele conhece sobre riscos, né? Indagar sobre consequências negativas do comportamento atual, médio e longo prazo, né? Valorizando, né, as situações para a pessoa, né? As recompensas, a gente vai imaginar com esse paciente possíveis benefícios decorrentes da mudança, né? Que benefícios você vai, né, usufruir depois que você, por exemplo, perder esse peso que você deseja, ou fazer essa mudança na alimentação. A gente também vai perguntar para ele, vai fazer ele refletir os obstáculos que eles vão precisar, que barreiras, que impedimento, o que está te impedindo nesse momento? O que está, de alguma forma, bloqueando sua mudança no momento? Vamos lá, fala para mim e tal. A gente pode estar provocando esse paciente a refletir, tá? A repetição, né? Repita a intervenção motivacional em todos os encontros, enquanto a pessoa não tenha passado para os estágios seguintes de motivação para mudar. Para os que se frustraram com experiências anteriores, comente que a maioria das pessoas fez várias tentativas até serem bem-sucedidas. A mudança, na verdade, é como, digamos assim, a gente faz um exemplo, é como uma poupança. É preciso se fazer depósitos, digamos assim, 1% ao dia. Precisamos, às vezes é mensal, às vezes é diário. Então, a mudança exige uma disciplina e exige que a gente deposite 1% ao dia para que a gente possa colher, então, no final, aquele recurso muito maior, aquele recurso dobrado ou ampliado. Então, aquele resultado, porque muitas pessoas, uma grande questão é que fazem com que os pacientes desistam da mudança ou às vezes nem queiram, é exatamente essa questão da disciplina e da paciência, né? Eles querem ir, por exemplo, ir para a academia e já sair de lá magros. Todos nós somos assim, né? A gente quer iniciar uma dieta, já quer imediatamente subir na balança e já viu que valeu a pena comer aquele alface. Fez sentido. Então, uma das coisas que a gente pode trazer e deve trazer para os nossos pacientes é que às vezes a gente precisa fazer várias tentativas para alcançar um resultado e muitas vezes a gente precisa de paciência e disciplina para resultados a longo prazo, né? Eu sempre dou exemplo, a gente vai malhar, mas a gente precisa malhar, digamos assim, com regularidade para que a gente alcance, ao final de 3 meses, alguma diferença do primeiro momento. Então, lembrar sempre a ele que aquele 1% ao dia corresponde àqueles juros, né? Os juros lá que rendem na poupança, tá? Os juros do aperfeiçoamento. Eu sempre brinco com os pacientes que a disciplina são os juros do autoaperfeiçoamento. A gente precisa todo dia estar fazendo o nosso investimento para colher aquele montante no final. Então, às vezes, repetir isso faz parte do nosso trabalho. Muito mais eficaz, muito mais eficiente a gente repetir a reflexão sobre a mudança do que a gente ficar simplesmente dizendo que se ele não fizer caminhada, o diabetes não vai melhorar, que se ele não fizer atividade física, ele não vai perder peso. Então, é muito melhor a gente começar a questionar ele, o que está acontecendo? O que está te impedindo de perder esse peso? O que está te atrapalhando, né? Pode ser cansativo e chato a gente ficar repetindo, digamos, né? Mas é muito mais eficaz no sentido da mudança a longo prazo, a gente conseguir perceber, né, esse paciente aderindo ao tratamento de uma forma mais assertiva. Então, para cada etapa, eu estou aqui trazendo estratégias para provocar mudança com nossos pacientes, tá? Então, aquele paciente que está em pré-contemplação, ou seja, ainda não pensa na mudança, ainda não está conseguindo mudar, a gente vai fornecer informações, a gente vai levantar dúvidas, trazer questionamentos, a gente vai aumentar e fortalecer a percepção acerca dos riscos e dos problemas decorrentes do comportamento atual.
Claro, gente, é evidente que se por acaso o comportamento atual tiver relação com um tratamento, por exemplo, psicológico implicado, ele está com compulsão alimentar, mas não consegue resolver, então a gente vai parar e falar: olha, para, se a compulsão alimentar ou a ansiedade, ou a depressão, ou enfim, algum outro comportamento psiquiátrico, por exemplo, está impedindo que você consiga conduzir na sua perda de peso, né, ou conduzir você no tratamento para o seu diabetes, no tratamento correto do diabetes, então vamos aqui tratar. Então a gente vai encaminhar esse paciente para o tratamento e falar para ele: olha, isso está interferindo na sua mudança, então vamos se dedicar a esse tratamento, porque em breve a gente vai retomar esse estágio de mudança, tá? Então a gente vai evidenciar a discrepância entre os objetivos pessoais e o comportamento. A gente vai dizer: olha, se o seu projeto de vida é, por exemplo, engravidar e você quer perder peso, veja que se você não iniciar a reeducação alimentar e atividade física, você não vai conseguir atingir o seu projeto de vida, né. Olha, observe a discrepância disso, né. A gente vai dar feedback, ao invés de só ficar dizendo: "Você precisa emagrecer para ter neném, você precisa emagrecer para ter neném". Então a gente vai estar evidenciando essa discrepância para que ele comece a refletir que pontos ele pode sair daquele estágio de pré-contemplação. O paciente que está em contemplação, então, a gente vai explorar essa divisão interna, essa ambivalência dele, né? A gente vai evocar as razões para mudar e os riscos, né, de mudar ou de não mudar aquele comportamento, né? A gente pode fazer uma balança decisória com esse paciente, a gente pode convocar ele a refletir, né? Fornecer apoio e trazer sempre um feedback positivo quando um resultado for alcançado. Isso estimula a autoeficácia. Quanto mais autoeficaz um paciente se sente diante de um tratamento, mais ele se implica na mudança. Então, a ideia aqui, e a gente vai compreender melhor quando a gente entender a técnica da entrevista motivacional, é exatamente que quando a gente coloca o paciente como protagonista, a gente não reforça mais aquele comportamento passivo, em que fica ali só esperando a prescrição médica, só esperando o remédio fazer efeito para emagrecer, para controlar o diabetes. Não, a gente vai lembrar a ele que é uma parceria. Nós somos consultores e damos as informações, mas todas as decisões e as ações vão ser construídas por ele, tá? Então, a preparação, os pacientes que estão em preparação, a gente vai auxiliar na elaboração e no detalhamento do plano de ação, a gente vai questionar quando, como, onde, de que forma ele vai implementar aquelas mudanças, que dia você vai começar, vamos fazer metas de curto prazo. Então, esse paciente que está em preparação, mas que ainda não começou a mudar, a gente vai dizer: vamos lá, a nossa próxima consulta daqui a 30 dias. Será que daqui a 30 dias você acredita que já pode ter alguma meta? Vamos traçar uma meta de curto prazo aqui, para daqui para 30 dias, daqui para 45 dias, e a gente vai, então, ajudando ele a pensar nesses obstáculos, nos prazos, para que ele comece a implementar essa mudança. A ação, a gente vai, quando ele estiver já no estágio de mudança de ação, a gente vai acompanhar a realização dos passos para a mudança, a gente vai avaliar, né, o foco, sempre trazendo: olha, o foco é esse, vamos lá e tal. Instrumentalizando esse paciente, está sempre trazendo, né, contribuições na necessidade de adequação. Nós, enquanto detentores do conhecimento, nós vamos instrumentalizar a ação do paciente. As decisões não são tomadas por nós, mas sim por ele, tá? O paciente que já está na fase de manutenção, a gente vai só sempre reforçando os resultados colhidos, a gente vai tentar prevenir deslizes, recaídas, falar: olha, isso pode acontecer, vamos se preparar, e quando acontecer, não chuta o balde, né, como a gente tem memes que falam assim: chutei o balde, agora, né, eu vou abandonar o tratamento. Não, chuta o balde, vai buscar o balde, né, e a gente consegue retomar. Então, teve um deslize, não abandona todo o resultado conquistado até aqui, dá continuidade. A gente pode estar marcando isso para o paciente, que a gente confia nele e que está tudo bem fazer o deslize. Muitas vezes eles têm uma recaída, somem, né,
E aí, quando a gente consegue resgatar, ao invés de a gente chegar lá, dar uma bronca nele, não acredito que você abandonou o tratamento, a gente fala assim, vem cá, tudo bem, aconteceu a recaída, o deslize, eu já tinha falado para você que você podia ficar preparado para isso. Então, a nossa postura acolhedora é falar, então agora vamos lá, como é que a gente pode correr atrás para que você não perca todos os seus resultados anteriores até aqui, né? Vamos continuar. E os deslizes e recaídas, a gente vai estar sempre lembrando que vão acontecer, né? A gente vai escorregar na casca de banana, levanta e continua andando. A gente não vai ficar lá deitado, né? A gente não vai se abandonar, a gente não vai esquecer. Os pacientes têm muito essa coisa de eu nem vou voltar na médica, eu ganhei peso, ela vai achar que... e aí ele não volta na gente e ele abandona o tratamento. Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente acolhe, mais a gente faz desses deslizes e recaídas um recomeço, né, menos a gente afasta esse paciente do tratamento. Então, aquilo que eu coloquei, né? A gente lidera e eles seguirão. É uma descoberta guiada. É claro que a decisão é dele, ele que vai dar o primeiro passo, ele que vai fazer as ações de mudança, mas se a gente mostrar que nós confiamos nele, se a gente mostrar uma postura de confiança, de que a gente acredita, né? Eles vão se sentir mais confiantes e implementar essas mudanças. Então, resumindo, né, nós vamos reconhecer a ambivalência, né, simpatizar, ou seja, a gente vai ouvir de forma empática, a gente vai normalizar a ambivalência, não vai chegar, não acredito que você ainda está em dúvida se deve ou não começar a atividade física, eu não acredito que você ainda não começou a atividade física. A gente vai reconhecer, ouvir de forma empática, né, normalizar, falando, tudo bem, é natural que a gente às vezes não se sinta forte para começar uma mudança, mas veja, ou pense bem na escolha da atividade física, às vezes a gente demora de escolher, mas escolha, tente, vamos. Então, a gente está ali para fortalecer essa decisão. A gente vai pedir permissão para trabalhar em conjunto na busca de soluções. Isso, então, o fato da gente pedir permissão, posso te ajudar? Posso te dar uma sugestão? Posso aqui falar uma coisa que eu estou percebendo? Né? A gente, então, mostra que a decisão está com ele. E quando a decisão é nossa, a gente corre atrás para fazer. É muito diferente. É por isso que colocar o paciente no lugar de protagonista faz com que ele faça uma adesão maior. Então, pergunte à pessoa quais são as ideias dela para as soluções, tá? Ou escute o que ela tem a dizer. Às vezes ela tem algumas ideias que podem implementar, valide as ideias dela. Peça permissão para fornecer suas ideias e suas soluções. Fala, ó, tem esse panfleto aqui, tem um monte de artigo de pessoas que deram certo. Por que não tentar? Né? Então, a gente vai perguntar, a gente vai ouvir, porque quando a gente ouve, a gente se instrumentaliza também daquele contexto daquele paciente, a gente consegue, então, ler melhor em que estágio ele está, e a gente lendo melhor em que estágio ele está, a gente é mais assertivo, né, nas nossas ações para implementar a mudança. A gente resume, então, toda a sessão. Então, vamos lá. O que é que ficou acordado aqui, então? A gente ficou acordado que vai fazer essa mudança é aquela mudança. Né? Convide. Que tal também esse ponto e esse ponto você rever? A gente está sempre ali, a cada consulta, propondo reflexões. E aí, então, se ele quiser, então, você quer informações então, sobre isso, então eu vou trazer as informações. A gente tem que preparar o terreno. Então, ficou muito claro, então, que o papel do profissional de saúde é ler o comportamento desse paciente para observar a possibilidade de adesão àquele paciente. Em segundo, percebendo o estágio, a gente vai avaliar que estratégias a gente pode envolver ele, em que comportamentos e que habilidades a gente vai estimular. Então, afinal, o que é entrevista motivacional? É um estilo de aconselhamento, né, de Honig e Miller, que pretende estimular a mudança de comportamento, ajudando a pessoa a explorar e resolver sua ambivalência, que é essa ambivalência entre quero e não consigo. Seu princípio central é a negociação e não conflito.
Ou seja, não adianta a gente ficar brigando com o paciente, né? Nem punir ele. Ah, então deixa mais ele marcar a consulta, já que ele não quer mudar. Né? Envolve orientação mais do que direção, a direção então está na mão do paciente, acompanhamento mais que confronto, e tem como fundamento o caráter colaborativo, evocativo e de respeito pela autonomia da pessoa. As metas. A gente vai trabalhar aquela ambivalência dele, né? Será consigo, quero, mas será que eu consigo? Quero mudar, mas será que eu estou pronto? Então, a gente vai sempre trabalhar em cima dessa ambivalência, a gente vai trabalhar a responsabilização. Então, aquilo que eu falei em relação à protagonização. É muito mais fácil a gente tratar um paciente de forma mais passiva. Foi assim que, digamos assim, aprendemos há muitos anos o fazer, né, da saúde. Mas quando a gente passa tudo na mão, as informações, entrega, a gente não tem tido o retorno efetivo. Então, é o momento da gente começar a colocar mais nas mãos do paciente e não reforçar de forma nenhuma aquele comportamento passivo que fica aguardando só as prescrições. Tá? A gente vai fazer ele refletir. Então, a gente vai prevenir recaídas e a gente vai fortalecer o compromisso com a mudança. Quais são os princípios da entrevista motivacional? A gente vai expressar empatia. Eu entendo que para você seja difícil, doutor fulano, seu fulano de tal, né? Eu também, por vezes, tive dificuldade de iniciar atividade física, eu não gosto de atividade de academia, então eu busquei natação, então eu busquei uma dança. Por que o senhor também não pensa nisso? Talvez o senhor esteja buscando atividade física errada. Então, quando a gente também parte da gente, dos nossos exemplos, e direciona para ele, ele se sente melhor acolhido, ele se sente entendido, ele se sente compreendido, e a gente também constrói uma relação mais empática. Então, desenvolver a discrepância, a gente vai estar sempre mostrando para ele, olha, o senhor quer perder peso, mas o senhor não está conseguindo fazer as refeições de forma regular. Então, enquanto o senhor não estiver fazendo as refeições de forma regular, o senhor vai se distanciar do seu objetivo. Então, está tendo uma discrepância aí no seu comportamento com o seu resultado-alvo. Então, quanto mais a gente vai estar marcando as discrepâncias, mais a gente vai estar fazendo ele refletir para voltar em direção à mudança. A gente vai evitar uma argumentação. E quando eu falo argumentação, é aquela argumentação vazia, que a gente sabe que a glicemia, ela pode melhorar, os resultados clínicos da glicemia podem ser melhorados com atividade física, mas a gente só falar assim, olha, vai melhorar seu açúcar se o senhor fazer atividade física, a gente pode trazer uma reflexão, por que será que o senhor não está conseguindo melhorar esse açúcar? Vamos pensar, vamos tentar entender, né? Acompanhar a resistência. A gente vai estar percebendo e marcando, olha, estou percebendo que o senhor está resistente nesse ponto, né? Qual é a dificuldade? Tá? Apoiar é a autoeficácia, aquilo que eu falei de estar sempre, a cada resultado, a gente está sempre parabenizando, a gente está, enfim, fortalecendo essa sensação de autoeficácia que favorece a adesão. Então, outras estratégias da entrevista motivacional são tocando no assunto. Como seria tocando no assunto? A gente vai percebendo algum assunto de interesse daquele paciente, para a gente se aproximar, né? A gente vai tentando fazer um link daquele assunto de interesse do paciente com o comportamento-alvo que a gente quer fazer ele refletir sobre a mudança, para que a gente então comece a envolver esse paciente de uma forma a se interessar mais por isso, né? Perguntas abertas, a gente não vai estar só dizendo para ele, o senhor deve emagrecer, o senhor deve emagrecer. A gente vai fazer ele refletir, né? Porque com perguntas abertas a gente consegue, ele vai trazer mais informações. E quanto mais informações, melhor para a gente ler em que estágio da motivação para a mudança ele está e em que momento a gente pode, então, atuar de uma forma a instrumentalizar mais efetivamente essa mudança, que é o nosso papel de profissional de saúde, né? Essa orientação. E a gente vai escutar reflexivamente. Então, a gente vai espelhar para o paciente aquele comportamento. A gente vai dizer, então o que o senhor está me dizendo é isso, isso e isso, é isso?
encorajar, a gente vai, vamos lá, eu acredito em você, né? A gente vai resumir aquilo que eu falei, a gente vai fazer um contratinho a cada consulta no final. Então, vamos lá, fechamos isso, isso e isso, né? Isso de metas, pronto. A gente vai aliciar afirmações automotivacionais, a gente vai fazer com que, quando a gente vai trabalhando a discrepância, eles vão focando no projeto deles de vida e de que forma aqueles comportamentos-alvo para a mudança estão linkados com o meu projeto de vida. Então, a gente vai fazer ele refletir, e dessa forma a gente vai aliciar as informações automotivacionais. Voltando para aquela questão que eu falei da a paciente que quer engravidar, mas precisa perder peso para isso. Então, vamos lá, a questão do bebê, né? O quanto perto você está daquela questão, o quanto perto você está, né, do momento de você engravidar para poder ter o seu bebê. Algumas estratégias para evocar essa motivação da mudança, a balança decisória, ou balança de decisão, é útil para fazer a pessoa discutir aspectos positivos e negativos do seu comportamento. Então, por exemplo, as vantagens e desvantagens de comer exageradamente, ou vantagens e desvantagens de fumar, vantagens e desvantagens de estar na reeducação alimentar. A gente vai aprofundar também, é uma outra estratégia. É quando surge um tópico motivacional, importante pedir à pessoa que aprofunde. Tá, você quer ter neném? Por que você quer ter neném? Vamos lá. Qual é o seu? Não, porque é um momento de vida, minha família, tá? Eu tô querendo muito, então. Então, ela se refere de um assunto, a gente vai pedir exemplos, a gente vai perguntar sobre o motivo pelo qual ela se preocupa, por exemplo, com aquele assunto. E a partir daí a gente vai colhendo mais informações e pode, então, também ir introduzindo novas reflexões para a mudança. A gente vai usar extremos, né? Pergunte assim, qual a pior coisa que pode acontecer se não houver uma mudança de comportamento? Então, o que é que pode acontecer de pior, por exemplo, se você não perder esse peso que a gente está conversando aqui? Olhar para trás. Pergunte como era a vida dela antes da instalação do comportamento. Pergunte, por exemplo, a vida dela como era antes da obesidade, como é hoje, para que ela possa refletir, né, como a obesidade está implicando, né, na funcionalidade da vida dela, por exemplo. Olhar para frente, a gente vai perguntar sobre expectativas de um futuro. Daqui a 5 anos, como é que você se enxerga, né? Como é que a obesidade entra aí na sua vida daqui a 5 anos, no seu projeto de vida? Então, resumindo as estratégias, eu trouxe aqui algumas perguntinhas, né? Pergunte em detalhes sobre o comportamento problema, como é a sua alimentação, o que é que você gosta de comer, tá? Pergunte sobre um dia típico, assim, por exemplo, como é a sua rotina alimentar? O que é que você comeu ontem, por exemplo, seu João? Diga aí mais ou menos, de manhã, de tarde, de noite. Pergunta sobre o estilo de vida e o estresse. Pergunta primeiro sobre a saúde, então sobre o comportamento. O que será que seu peso tem a ver com isso, seu João? Desse cansaço, né? Pergunte primeiro sobre as coisas boas, depois sobre as que não estão boas. Então, assim, para depois descobrir se isso preocupa ou não. O quanto isso lhe incomoda, tá? Pergunte sobre o comportamento no passado e também agora. Qual é a diferença entre seu peso de hoje, de 5 anos atrás? E que impacto você percebe na sua vida hoje, né? Oferecer informações e perguntar: "O que que você acha disso? Fala alguma coisa então, o que que eu estou pensando aqui, eu vi aqui que o senhor está fazendo isso, está alcançando isso, mas nesse ponto aqui o senhor ainda não alcançou. O que que o senhor acha disso? Como isso se aplica a você quando vocês trouxerem uma informação para o paciente? Olha, a hipertensão está ligada a genética, mas também a hábitos alimentares. O que que o senhor acha que em relação aos hábitos alimentares, o que que o senhor acha disso? Como é que isso se aplica a você? Ele vai inclusive falar, realmente, meu pai é hipertenso, meu tio é hipertenso, realmente eu como muita coisa salgada e tal. Enfim, a gente vai fazer. A gente pode também perguntar diretamente sobre as preocupações, uma estratégia direta, né? Fale sobre suas preocupações que você tem em relação ao seu peso. Vamos lá, eu quero entender. Resuma o que foi dito sempre, né. Então, quer dizer que o senhor se preocupa com isso, com isso, com isso. E que outras preocupações o senhor tem? Construa um quadrozinho de preocupações, assim, no imaginário do paciente. Pergunte sobre o próximo passo. A questão da mudança só deve ser abordada se a pessoa parecer pronta para isso, tá. Então, assim, parece que você está preocupado com o seu peso. Bom, e aí, qual é o próximo passo? Para que ele vá dizer, né, até onde ele é capaz de ir.
A negociação que se ergue será mais efetiva ao considerar as possibilidades levantadas pela pessoa. Você pode sugerir opções de mudança ou de estratégias para lidar com situações difíceis, mas é ela quem deve decidir o que é melhor. Então, o que que a gente deve evitar? Considerar-se detentor do conhecimento e do poder. Então, assim, claro que a gente tem muito conhecimento e muitas vezes mais conhecimento informativo técnico do que o paciente, mas ele tem conhecimento da vida, do contexto, tá? Então, na verdade, isso deve ser uma parceria e não a gente dizer o que deve acontecer, mas sim ele trazer o movimento dele. A gente não deve dar ordem, dizer para ele: "Olha, você não volte aqui sem tal coisa", né. A gente não deve ameaçar, a gente deve evitar fazer sermão, consolar. Consolar dá um tonzinho de pena, sabe, dá um tom de que ele deve desistir mesmo. Estabelecer um confronto, discordar, julgar, criticar, culpabilizar, até ridicularizar, falar na frente dos outros pacientes: "Olha só gente, aqui ó, doutor, seu fulano de tal não está fazendo isso e isso". Usar o paciente como exemplo para outros. "Ah, o paciente que saiu aqui agora do consultório, estava me dizendo isso e isso". Então a gente quando faz isso, a gente expõe, né. A gente não deve demonstrar desaprovação ou aprovação, irritabilidade ou intolerância. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente às vezes se envolve com aquele paciente, a gente fica muito angustiado: "Gente, não é possível que esse paciente não entenda isso". Mas essa aula aqui serve para a gente refletir e saber que cada pessoa tem o seu momento de entender e de mudar, tá. A gente não deve rotular, até porque, como eu disse, os processos de mudança são dinâmicos, em um momento ele está na ação, no outro ele pode estar de novo na pré-contemplação. Não ouvir, interromper a pessoa, concluir as frases, vamos aguardar, ouvir. Não valorizar as informações da pessoa, se distraindo, mudando de assunto. Eu sei que às vezes a gente está com pressa, o tempo de atendimento é curto, mas a gente precisa tentar valorizar. E se não der tempo da gente assumir um assunto naquele momento, olha, dona Maria, eu sei que é muito importante essa questão para a senhora, mas a gente agora precisa se debruçar sobre esse ponto aqui. Vamos aqui dar uma olhada, vamos ver aqui comigo, né? Na próxima consulta, quem sabe a gente consegue aprofundar um pouco sobre esse aspecto. A gente deve também, estimular a resolução de problemas para que a gente encoraje que o paciente, ele tem condições também de resolver seus próprios problemas, tá. Então a gente vai parar, vai provocar ele, vai falar que ele pare e reflita sobre a situação, que ele identifique e liste os problemas relacionados àquele comportamento que ele precisa mudar. A gente vai pedir que ele eleja, né, os mais relevantes e os passíveis de enfrentamento. Então, quando a gente lista o problema, a gente vai ver quais são os que a gente pode começar a resolver primeiro. E a gente peça que o paciente, então, detalhe a situação, seja específico, seja preciso, para que ele se debruce mesmo sobre o problema, né. Que ele descreva possíveis soluções, sempre assim, né, a gente vai sempre convocar: "Ô, seu fulano", ele: "Ah, meu problema é esse, doutora". "Sim, seu fulano", né. "E quais são as possíveis soluções? Quais são as opções que a gente tem de resolver isso?". Ele vai dizer A ou B. Aí a gente vamos avaliar então as consequências de uma e de outra para que a gente possa então escolher a solução mais viável para esse problema. A gente vai implementar uma solução por meio de um plano de ação. Pronto, então se o senhor acha que a opção A traz menos consequências, né, e ela é mais viável, então vamos iniciar a opção A e vamos fazer um plano de ação aqui para a opção A. A gente vai monitorar, vai avaliar os resultados. Olha, seu João, aqui, ó, a opção A que a gente escolheu está dando certo, está indo bem, então vamos lá, vamos ver aqui os resultados, né? E a gente vai depois, ou então a gente pode chegar e dizer, não, seu João, a solução A parece que não vai funcionar. Vamos voltar para a solução B, então, e tentar viabilizar ela. Então, a gente vai reiniciar o processo de resolução de problemas quantas vezes for necessário, mas a gente sempre encorajando que o paciente tente trazer as soluções viáveis, as soluções possíveis. Lembrando que as recaídas, elas fazem parte do contexto, tá? E vão acontecer em qualquer uma das etapas de mudança.
E quais são os principais fatores determinantes dos riscos de recaída? As questões emocionais, sim, a raiva, a ansiedade, a frustração, o tédio. Muitas vezes, ao cair numa cilada, ou o paciente mesmo se desestimular naquele momento, assim, cair numa tentação, né, ele mesmo pode sentir raiva e meio que abandonar. E aí esses fatores emocionais, eles precisam ser trabalhados junto com o paciente para que ele não desista, né, e não perca todos os resultados até aqui. O enfrentamento é um fator, né, a gente pode ver um paciente com pouca flexibilidade para adaptar as estratégias de enfrentamento, em situações de risco, às vezes a gente vê que o paciente fica paralisado diante de uma situação que não sabe enfrentar. E aí a gente tem que marcar para ele, falar: "O senhor está paralisado aqui, o senhor não está sabendo, né, como desenrolar essa questão, vamos parar para pensar?", né. Uma coisa, eu acho que um dos piores fatores, né, que atrapalham a perda de peso e a adesão, é a expectativa de resultado. Uma grande expectativa de recompensa imediata, tá, né, é o que mais implica, por exemplo, na dificuldade de adesão à perda de peso. O paciente está se esforçando para fazer mudanças e ele não consegue vê-las de imediato, e isso faz com que ele, se canse. É por isso que eu falei da questão da disciplina, e a gente tem que estar sempre comentando com o paciente da questão da disciplina, do 1% por dia, 1% por dia. Não tente, fazer tantos esforços no mesmo momento, vá cadenciando. Então, muitas vezes o paciente, ele tenta fazer todas as mudanças no mesmo dia, eu vou no mesmo momento, eu vou começar a atividade física, eu só vou comer, eh, sem carboidrato e não sei o quê. Ele toma decisões que envolvem muitas mudanças ao mesmo tempo. A ideia, na verdade, é convocar que se mude uma coisa a cada momento. Vai começar a atividade física agora? Ok. Então, não comece numa reeducação alimentar tão radical, tá. Então, que a gente consiga com o paciente cadenciar aquele 1% por dia. É muito mais fácil a gente manter o 1% ao dia do que manter o 30% por dia. Pode ser que no dia ele não tenha 30%. Então, aquela ideia dos juros, vai depositando um pouquinho na poupança, em algum momento você vai ter o montante, mas é preciso lembrar que não pode deixar o 1% ao dia, para que senão você não vai deixar os juros correr e você colher o seu benefício. A autoeficácia, então, a baixa confiança na capacidade de continuar a mudança. Quando ele às vezes desliza, aí ele tem "Ah, nunca vou conseguir emagrecer mesmo, eu vou desistir, nem vou aparecer lá naquela médica mais, que ela já vai desistir de mim também". Então a gente tem que apostar na autoeficácia dele, ele tem que se sentir autoeficaz. A gente tem que ajudar nesse processo. O apoio social. Isso é um fator que atrapalha muito, né, os próprios conflitos, situações, dentro da família, de estresse, podem implicar na questão do autocontrole, dentre outras questões sociais também que podem estar atrapalhando no processo, né, e na prevenção de recaídas. Bom, algumas ferramentas complementares que eu trouxe para diagnóstico, pode-se trazer o diagnóstico, que eu digo assim, para facilitar o diagnóstico de ansiedade, de depressão, de compulsão alimentar, eu trouxe alguns exemplos aqui de questionários autoaplicáveis e, como ferramenta complementar, o automonitoramento. Então a gente vai estar sempre pedindo, por exemplo, para que o paciente registre, ah, os hábitos alimentares, faça registro, né, da sua rotina, para que ele mesmo possa fazer o automonitoramento e só trazer para a gente os resultados. Alguns questionários aqui, então a gente tem o ED, o Exame de Transtorno Alimentar, o Eating Disorder Examination, tem aqui alguns links disponíveis, tá? Vocês podem estar olhando aqui à direita. Alguns outros instrumentos que a gente pode estar utilizando, especificamente em relação ao paciente com obesidade, tá? Para sondar transtornos alimentares e compulsão e ansiedade e depressão.
Então, o QEW-P5 é um questionário de padrões de alimentação e de peso, né? A gente vai poder ter mais noção de padrão. E quando eu falo de questionários, vocês podem utilizar em grupos educativos, tá? Porque quando a gente faz o questionário com o paciente, se ele é autoaplicável, a gente também convoca o paciente a refletir sobre o seu próprio padrão de alimentação, sobre as suas questões com o peso. Temos a BES, a escala de compulsão alimentar, Beat Eater Scale, tá? Temos o DAS-21, que é um inventário para sondar ansiedade, estresse e depressão. Todos esses são liberados para que qualquer profissional de saúde possa aplicar. Alguns sinais, então, de que esse paciente precisa ser encaminhado para acompanhamento e avaliação psicológica. Sintomas de ansiedade e de depressão, ideação suicida, transtornos alimentares, tudo isso vai implicar, né, na adesão desse paciente ao tratamento. Se o paciente, então, está com essas questões, ele precisa parar, tratar e depois retomar o seu tratamento. Contextos de vida com situação crítica, como divórcio, perdas, violência, abuso de substâncias, ou qualquer outra demanda que vocês identifiquem que seja importante tratar e que esteja atrapalhando ou bloqueando o processo de adesão esse paciente ao programa de perda de peso. Bom, em momento nenhum aqui eu disse que é fácil a gente envolver um paciente, né, no programa de emagrecimento, tá, nos grupos educativos, é difícil, a gente precisa muitas vezes insistir bastante, tá, mas uma coisa que eu vim aqui falar principalmente é, se temos insistido muito em ficar passando informação e dando bronca, vamos insistir, então, em provocar reflexão para que esse paciente se direcione e se debruce para a mudança. Que a insistência, então, se direcione para que a gente consiga evocar essa mudança do nosso paciente, tá? Então, o preditor mais forte de sucesso é não desistir. Então, eu convoco a todos os profissionais de saúde que não desistam dos nossos pacientes obesos, tá? E nós estamos aqui, qualquer coisa para estar tirando dúvidas e ajudando, apoiando. Obrigada.